Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes. Esta é mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre com vocês, de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, estamos transmitindo, comentando com vocês os temas do livro A Gnose Cristã, do querido bispo, grande teósofo, maçom, o Charles Webster Leadbeater, considerado por muitos o maior ocultista do século XX, principalmente pela sua vasta literatura dos mais de 70 livros que ele escreveu, ouvintes, e que realmente contribuíram para a pesquisa oculta e assim, ouvintes, o progresso espiritual geral da humanidade. No dia de hoje, ouvintes, nós estamos chegando a um ponto do livro de Leadbeater muito interessante que vai nos falar sobre o Espírito Santo. É essa a temática de hoje, ouvintes, que vai ser realmente muito importante porque é um tema que está realmente muito afeito à vida de todos nós, ouvintes, que estamos buscando realmente uma evolução. O cristianismo é a nossa tradição do Ocidente, né? A tradição judaico-cristã, e nós não podemos, ouvintes, jamais ficar fora do conhecimento esotérico que existe na tradição cristã. É chegado realmente a época de nós estarmos ao par de tudo aquilo, ouvintes, que antes se dizia ser os mistérios de Deus, estão sendo revelados. Nós estamos em plena era de Aquário, que é um signo do elemento ar, que nos traz, ouvintes, uma abundância de informações. Então, cabe a nós aproveitarmos para compreendermos de uma maneira mais profunda essa tradição tão importante para nós que é o cristianismo. Mas quanto aqui ao 18º capítulo do livro A Gnose Cristã, livro esse que está à disposição para vocês adquirirem aqui no link no site da rádio e também lá na seção livraria da Levir. Ele cita inicialmente a partícula do texto do credo cristão que diz: creio no Espírito Santo. E Leadbeater nos diz: a declaração aparece nessa forma simples também no credo dos apóstolos. Ela foi muito ampliada pelo Concílio de Constantinopla no ano de 381, quando as seguintes cláusulas foram acrescentadas: creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é louvado e glorificado, que falou por meio dos profetas. E temos visto que as cláusulas ligadas à descida do Cristo à matéria, a sua crucifixão, sua ressurreição e sua ascensão foram moldadas com base na rubrica pertencente ao ritual egípcio da iniciação. Na cláusula agora considerada, voltamos à fórmula original, conforme dada pelo Cristo. Já mencionei anteriormente que o Espírito Santo é a terceira pessoa da eterna Santíssima Trindade, o aspecto sobre o qual o Logos do Sistema Solar manifesta-se a seu mundo. É, em grande parte, através desse aspecto
e por esse aspecto de atividade da deidade que o trabalho realiza-se aqui na Terra. Contudo, embora existam passagens na Bíblia que são passíveis de levarem a esta ideia, não devemos sequer por um momento pensar que Deus, o Espírito Santo, seja um mero instrumento ou mensageiro. Realmente, ouvintes, é algo muito misterioso na cabeça dos cristãos, o que venha a ser realmente o Espírito Santo. Apesar de se pedir, né, para os cristãos que creiam na existência do Espírito Santo, de algumas passagens na Bíblia indicarem, né, o que viria a ser realmente a atividade de Deus enquanto Espírito Santo, mas o ponto de vista interno, ouvintes, jamais foi abordado com a devida profundidade. Porque o terceiro aspecto, ouvintes, é, na verdade, o aspecto feminino. É o lado feminino da divindade, é o lado criador e destruidor. Então, os hindus, que também tem na sua trindade esse aspecto, ouvintes, que é mencionado pelos hindus como Shiva. Eles têm uma clara visão de que Shiva é ao mesmo tempo criador e destruidor. E para os cristãos, esse aspecto ficou de uma forma bastante enigmática e realmente dificilmente se sabe exatamente qual é a operacionalidade desse aspecto. E o próprio Leadbeater diz aqui: o próprio Cristo disse a seus discípulos, ao lhes comunicar que em breve os deixaria, o seguinte, citado em João 14 e 26. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, né? Ou o Paráclito. E mais tarde ele explica que o Consolador é o Espírito Santo. Isto soa como se o Espírito Santo fosse algo que pode ser enviado, uma emanação, ao invés de parte de Deus Pai, que atuaria em seu nome. É bem mais próximo da verdade se pensarmos nele como o braço do Senhor estendido em atividade. E é como, ouvintes, o Espírito Santo, realmente aquela parte da divindade que atua como o grande operador, o grande construtor das formas dos mundos, e é por isso que se diz que no início de tudo o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E essas águas primordiais, ouvintes, ou a matriz, é exatamente a função do Espírito Santo criar. E obviamente que, tendo o universo sido criado, se formou a base para a descida do segundo aspecto da divindade, o aspecto filho. E então, ouvintes, o Espírito Santo é o eterno virgem, ou a eterna virgem, que será o útero a qual dará a luz a consciência sublime, superior. E isso também está no próprio ser humano. No ser humano, ou em todos os seres da criação, se nós não quisermos ser tão específicos, a energia criativa e destrutiva, ouvintes, atua e faz com que cresça toda a substância, todos os corpos, toda a matéria que nós vemos. Não só as animadas, né, que nós identificamos muito claramente com os seres
vivos, mas também as formas inanimadas, elas também são veículos, ouvintes, para a consciência. E a pujança dessa energia é muito identificada com a própria energia da irradiação solar, relembrando sempre que há no núcleo do nosso planeta, principalmente aqui no planeta Terra, a substância primordial da formação do sistema solar. Na verdade, ouvintes, o planeta Terra, ele é, por assim dizer, um magma incandescente de altíssima temperatura, e muitas pessoas até erroneamente hoje em dia defendendo aí, às vezes até com boa vontade, as causas, né, ambientalistas ou ecologistas, esquecem ou não pesquisaram, ouvintes, o que é realmente o planeta Terra. Ele é uma usina de força idêntica à que nós temos no Sol. Obviamente que não há matéria no nosso planeta, no núcleo do nosso planeta, para que ele incandescesse tanto que se transformasse numa estrela. Mas, por exemplo, o planeta Júpiter, que é mais de 400 vezes maior do que o nosso planeta, por pouco não incandesceu e não se transformou numa segunda estrela no nosso sistema solar. Aliás, ouvintes, quando vocês olharem para os céus e observarem as estrelas, saibam que 70% dos sistemas estelares, na verdade, são formados por duas estrelas. Só 30% dos sistemas solares tem uma única estrela. Isso se deve, ouvintes, a esse fato da formação planetária. Então, quando há muita substância separada da estrela original, uma segunda estrela acaba se formando. E o nosso Sol é a única estrela incandescente do nosso sistema, mas a Terra tem, na sua maior parte, a mesma substância do Sol. O núcleo do nosso planeta é, ouvintes, um metal quente, em altíssimas temperaturas, em altíssima pressão. Esse núcleo do nosso planeta está girando velozmente e, aliás, é isso que cria o campo eletromagnético da Terra, que faz com que os animais, muitos deles, tenham um sistema de localização baseado nesse sistema magnético. É isso que faz as bússolas, ouvintes, guiarem os navegantes ou as pessoas que usam a bússola. E é isso, ouvintes, que na verdade protege o nosso planeta do contínuo bombardear das subpartículas que vêm do Sol, que poderiam ser muito prejudiciais à nossa saúde. Então, a crosta da Terra, ouvintes, onde nós vivemos, onde acontece todos os fenômenos geológicos que nós conhecemos, essa parte rochosa e dura do nosso planeta tem apenas cerca de 40 quilômetros de espessura, nos mais de 2.000 quilômetros, né, que tem, ouvintes, essa circunferência terrestre, né? E realmente é uma casquinha ínfima, ouvintes, que inclusive é tão pequena que ela vai rachando periodicamente e os continentes, na verdade, estão flutuando como se fosse realmente uma casquinha de chocolate flutuando num doce, num sorvete, e as camadas, as placas tectônicas vão ou descendo ou subindo, submergindo ou emergindo, criando então novos continentes, novas cordilheiras
e tendo todos os fenômenos do vulcanismo, do tectonismo, e assim, ouvintes, a superfície do planeta é completamente mutável, né? Não existe realmente nada definitivo em termos de conformação do nosso planeta na parte exterior. E essa visão de que o planeta Terra é composto na sua maioria por água, ouvintes, isso também é uma visão errônea. A quantidade de água do nosso planeta é muito pequena. Se a água toda do nosso planeta, de todos os oceanos e rios, córregos e aquela que está suspensa na atmosfera, fosse reunida, ouvintes, ela formaria uma esfera que não preencheria sequer um dos menores países do nosso planeta. É uma quantidade muito pequena de água. Aliás, hoje em dia se conhece que toda a água que existe no planeta Terra é de origem extraterrestre, chegou aqui aos pouquinhos através do fenômeno dos meteoros, dos meteoritos que foram caindo periodicamente no nosso planeta. E por que nós estamos dizendo isso, ouvintes? Para ficar muito claro que o núcleo do nosso planeta é, ouvintes, idêntico ao núcleo do Sol. Aliás, isso tem gerado aí uma teoria, né, bastante controversa de que o centro da Terra seria oco e que lá estaria um Sol, né? Na verdade, o Sol está lá, ouvintes, na forma da substância quente, incandescente, de altíssima temperatura. Mas a Terra não é oca, com uma atmosfera dentro do planeta, né? Isso é uma percepção errada e hoje a geologia já provou e comprovou isso. E a vida na Terra, essa grande diversidade da vida, depende muito dessa atividade, ouvintes, do Espírito Santo, que é idêntico no Sol e é idêntico no centro da nossa Terra. E é do centro da Terra, ouvintes, que vem uma energia do Espírito Santo que impulsiona todas as plantas, impulsiona os processos não só da transformação do nosso planeta, mas também o crescimento das plantas, a própria vontade de viver atávica que existe nos animais, nas plantas, no próprio ser humano, que é responsável pela fome, ouvintes, de viver, de se autopreservar, de se reproduzir. O próprio fenômeno da sexualidade, ele é impulsionado por essa energia que vem do centro da Terra. É o Espírito Santo, ouvintes, na forma da tríplice energia, né, que emana do Sol. Do Sol emanam três grandes energias: a energia de Fohat, que é responsável por todos os processos eletromagnéticos em escalas que provavelmente nós ainda nem conheçamos, e o Fohat, ouvintes, está ligado com o primeiro aspecto da divindade. Há também o Prana, ou vitalidade, que é também chamado de Ti ou de Ki, né? Os hindus o chamam de Prana. Vitalidade, ouvintes, se nós respiramos essa vitalidade que vem do Sol, a cada respiração nós comandamos um processo de entrada e saída dessa energia. Nós a inalamos e ela entra e sai no nosso organismo pelo centro energético do nosso baço, que muitas pessoas acham que não tem serventia alguma, mas o baço, ouvintes, tem ali um centro energético muito importante. E a terceira energia justamente é aquela que é chamada Kundalini, a energia serpentina, ouvintes, a energia criadora e destruidora que habita
com uma influência muito forte para nós seres humanos, vinda do centro da Terra. Há também, ouvintes, aquela energia da Kundalini que vem do Sol, que pode entrar pelo alto da nossa cabeça. Mas a que mais nos influencia é a que vem do centro da Terra, que sobe pelas nossas pernas, ouvintes, e se concentra no primeiro dos chakras, dos centros energéticos. E é ali, ouvintes, que no primeiro chakra, no chakra básico, que o ser humano busca suas energias para viver encarnado aqui nesse planeta. É ali, ouvintes, na região do cóccix, onde se forma, por exemplo, as células vermelhas do nosso sangue. Hoje, com os transplantes de medula, a injeção de medula transplantada é feita justamente nessa região do cóccix, e o fenômeno da irradiação da energia, ouvintes, para os chakras subsequentes, o chakra sexual, o chakra do baço, o chakra do plexo solar, o chakra do coração, todos eles acontecem de baixo para cima, vindo do chakra básico que puxa a energia do terceiro aspecto. E é por isso, ouvintes, que muitas vezes os hindus representam essa força na figura de uma mulher, de uma deusa dançarina que é encantadora, mas ao mesmo tempo é destruidora, é assassina de homens, que corta suas cabeças e as degola, como a deusa Kali, que é representada como uma deusa negra, que tem múltiplos braços, e muitas representações dela, ela está com a língua vermelha para fora, com espadas, facões, facas, sabres nas suas mãos, degolando a cabeça dos homens, representando então essa energia da virilidade, da feminilidade, dessa sexualidade, ouvintes, que impulsiona as nossas vidas. E os fenômenos, ouvintes, tanto materiais quanto espirituais, usam, né, a mesma energia. Nós não devemos tentar imaginar que existem energias diferentes para a espiritualidade e para as coisas materiais. Só há certos tipos de energia, ouvintes, e elas podem ser usadas tanto para fins normais, comezinhos do nosso dia a dia, como para as coisas sublimes, superiores. Daí que muitos das escolas psicológicas, como por exemplo Freud, dizia que o fenômeno da religião era um desvio da libido, né, do impulso sexual, da sexualidade, que seria sublimado para assuntos espirituais. Ele quase realmente acertou o que acontece, pois na verdade não há sublimação, ouvintes. Tanto a atividade material quanto as atividades espirituais consomem essa mesma energia do terceiro aspecto. Por isso que Lidbita diz aqui: das pessoas da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é, como se diz, o mais próximo de nós, e é principalmente através dele que a força divina é emanada sobre a terra. Quando um candidato apresenta-se para confirmação, primeiro fazemos o tradicional chamado que tem sido sempre endereçado a ele, ao qual ele sempre está pronto para responder. A confirmação aqui é o ritual da crisma, né? Que é feito nas igrejas cristãs por volta da época da adolescência, né? Do indivíduo, né? Que é a época correta para ser crismado, né? Ou confirmado. Então ali se faz um cântico, ouvintes, à força do Espírito Santo, chamado o Vine Creator, ou seja, venha Criador.
e nele se diz: Vinde, Espírito Santo, nossas almas inspirar. Esse hino tem sido empregado desde os primórdios da igreja para invocar a descida dessa força poderosa. Depois, o bispo coloca a mão sobre a cabeça do candidato, a crisma, e ora: recebei o Espírito Santo para o doce perfume de uma vida piedosa. Que ninguém duvide um momento sequer que a terceira pessoa da Santíssima Trindade de fato desça assim, quando assim é invocado. Sua força é diretamente vertida sobre o candidato, e essa força permanece para sempre a encorajar, fortalecer e ajudar. Sua influência abre certos canais que não estavam abertos antes e amplia aqueles que já estavam abertos. É através dele que todas as bênçãos e toda a força santificante descem, seja na consagração de uma igreja, na bênção da água benta ou da congregação por um padre ou bispo. A bênção sempre é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim 3 variedades ou tipos de poder que são enviados em uma bênção, mas todos provêm através do aspecto mais inferior, ainda assim tão inconcebivelmente elevado, o Deus Espírito Santo. Então, ouvintes, nós temos que ter muita consciência disso, e ao invés de cairmos nessa visão materialista de que o homem espiritual ele estaria sublimando a sua sexualidade e, ao invés de ter a sua vida normal, sexual, ele estaria desviando para a espiritualidade, nós devemos saber que a energia do Espírito Santo, ouvintes, é que nos impulsiona, e quando ela se liga com os nossos chakras, ela cria dentro do nosso corpo os hormônios que no homem vão dar a virilidade, na mulher vão dar a sua fertilidade, e ouvintes, por esse mistério que a nossa espécie, a espécie humana, vem se preservando. E quando o ser humano faz atividades criativas, ouvintes, atividades que consomem o aspecto criador da energia divina, também é consumida essa mesma energia. Quando a pessoa está pintando, escrevendo, cantando, tocando um instrumento musical, se apresentando no teatro, ensaiando, dançando, ouvintes, toda atividade criativa, quer seja intelectual, emocional, artística, ela consome essa mesma energia do terceiro aspecto. E assim também, ouvintes, e se der tempo nós vamos ver esse ponto aqui, Leadbeater falando, também nos rituais religiosos, como disse aqui, ouvintes, Leadbeater, acerca do ritual do Santo Crisma, quando o Espírito Santo é claramente, ouvintes, invocado para que ele intensifique no adolescente que está vivendo um momento em que os seus hormônios começam a pipocar e transformações psicobiológicas vão se processar no corpo do adolescente. É muito importante também que o aspecto espiritual seja enfatizado, para que o eu espiritual da criança também possa ali estar presente. Daí, ouvintes, a grande importância dos sacramentos, da participação nas igrejas, ou então nas ordens iniciáticas, porque elas sempre estão utilizando essa energia a nosso favor. Mas vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje. Já vai chegando a meio caminho, ouvintes. Vamos fazer aquele intervalinho, deixando aquele convite
Para você que ainda não é associado da Levir, precisamos do seu apoio para que essa iniciativa, ouvintes da Rádio Esotérica FM, da Loja Esotérica Virtual, do nosso programa Lux Esotérica, que eles possam continuar no ar e aumentando cada vez mais, ouvintes, a sua área de cobertura e de influência. Tudo isso é possível, ouvintes, com a sua participação. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, voltando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Aqui na Esotérica FM, muito boa música durante todo o dia e às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, o programa Lux Esotérica. Agradecendo a grande audiência daqueles que estão ao vivo conosco. Mais de 100 pessoas estão acompanhando o nosso programa ao vivo e sabemos que ele vai ser ouvido, vai ser assistido na Levir e também no nosso canal do YouTube em épocas vindouras. Então transmitimos os nossos agradecimentos a todos aqueles que têm nos patrocinado
mandando não só, ouvintes, as suas boas vibrações de apoio à nossa iniciativa e também aqueles que têm nos apoiado materialmente, com muito desprendimento. Agradecemos muitíssimo aí o apoio de todos vocês. E continuamos, ouvintes, estudando com vocês essa temática aqui do capítulo do livro A Gnose Cristã, do bispo Charles Leadbeater, a respeito do Espírito Santo. Esse assunto, ouvintes, é um daqueles que quase sempre, quando você fala com ele, você tem que dizer aquela famosa frase, né? Ele é muito vasto, porque se nós entendermos o Espírito Santo como esse terceiro aspecto, o aspecto feminino, ouvintes, o aspecto criador, destruidor, né? Muitas pessoas às vezes não entendem isso. Como é que uma força divina pode ser destruidora? Não é destruidora, ouvintes, no sentido negativo, mas sim que é parte da natureza das coisas, que para que algo novo seja criado, as energias antigas, elas são destituídas, são, por assim dizer, destruídas ou reformuladas para que algo novo surja. Daí, então, que a transformação, ouvintes, é a grande constante do universo, e nas nossas células, nos nossos corpos espirituais, ouvintes, o Espírito Santo atua criando e reformulando, destruindo, recriando tudo o que nós fazemos. Daí também, ouvintes, que o Espírito Santo é chamado de o Consolador, do Paráclito, né? Porque o Espírito Santo também, ouvintes, é tido como o Espírito da alegria, o Espírito do entusiasmo, né? Essa palavra que hoje em dia as pessoas já não sabem mais de onde que ela vem, é uma palavra altamente esotérica, ouvintes, teosófica, podemos assim dizer, porque estar entusiasmado, né? Quer dizer estar em teos, né? Aí um sufixo aí, o sufixo Deus, o sufixo divino. Estar entusiasmado é estar animado pelo Espírito de Deus. Então, quando se está alegre, quando se está conectado com o ser espiritual, o ser humano fica, ouvintes, animado, fica alegre, fica esperançoso. E tudo isso, ouvintes, é o fenômeno da circulação da energia do Espírito Santo dentro do nosso ser, na forma da Kundalini, que vem do centro da Terra e vem também do Sol, na forma do Prana, quando nós respiramos bem, ou quando nós nos alimentamos bem, ou então, ouvintes, na forma do Fohat, que é muito difícil nos dias de hoje nós encontrarmos pessoas que tenham a energia do Fohat desenvolvida. E nós temos que estar atentos, ouvintes, porque os seres altamente espiritualizados, eles têm uma vitalidade, ouvintes, do Espírito Santo, eles têm os verdadeiros carismas do Espírito Santo, um poder que é como se fosse uma chama. São pessoas entusiasmantes, pessoas que têm uma grande influência sobre as outras, são pessoas altamente atrativas, apaixonantes. Muitas vezes as pessoas têm reações estranhas, muitas vezes até inadequadas com relação às pessoas que têm muito Espírito Santo. E muitas pessoas têm até uma atração erótica, né? Se vocês me perdoam o termo, tem uma atração até quase sexual por essas pessoas que têm uma quantidade muito forte de Espírito Santo atuando nelas. Ela está presente, por exemplo, nos grandes artistas, nos grandes oradores, nos grandes cantores, nos atores, quando estão
plenamente envolvidos e desempenhando, performando um papel, uma personagem. Eles são tomados dessa energia criativa, e aí surgem, ouvintes, alguns perigos que nós temos que tomar, porque nós sabemos que essa energia vem do mundo espiritual, ouvintes, mas elas entram pelo nosso corpo através dos nossos centros energéticos, que nós também estudamos aqui quando apresentamos uma série de programas sobre anatomia oculta. Por isso nós, aqueles que ainda não compreendem, que não estão ainda instruídos sobre esse assunto, sobre os centros energéticos, procurem aí no nosso canal do YouTube ou aqui na Levir, aqui no site da rádio também tem a lista de todos os programas Lux Esotérica. Procure ali os programas sobre anatomia oculta e vocês vão ver que a energia vem do mundo espiritual e há os centros energéticos que são chamados chakras pelos hindus. Chakra quer dizer roda, né? Roda de energia, e por baixo, ouvintes, no corpo físico, abaixo de cada chakra, sempre uma glândula, e essa glândula, ela então produz, né? Exuda o seu hormônio correspondente, que às vezes não é apenas um hormônio, mas vários hormônios. E daí, ouvintes, que muitas vezes o ser humano acha que pode atingir essas modificações de humor. Há pessoas que acham que vão atingir até estados elevados de espiritualidade, consumindo substâncias químicas que sabidamente vão alterar essas glândulas e vão provocar a produção desses hormônios. E isso, ouvintes, é uma das coisas mais danosas para o ser humano. A verdadeira maneira de desenvolver os centros energéticos nunca é tomando substâncias, e aí a pessoa muitas vezes começa ali com as bebidas alcoólicas, ou até os próprios alimentos que são ingeridos em quantidades muito grandes. Há alimentos que trazem uma satisfação muito grande, mas as pessoas exageram. Então a pessoa evolui para as bebidas alcoólicas, que são perturbadoras e são, na verdade, depressivas, destroem o fígado, e o fígado é muito complicado de se mexer com ele, porque as energias astrais que entram pelo nosso fígado são justamente as energias inferiores do mundo emocional, elas se direcionam para o nosso fígado. Daí que a pessoa que se embebeda, que se embriaga, ela caminha realmente para a destruição. E há aqueles que ainda vão mais longe, ouvintes, nesse caminho de involução, quando se envolvem com entorpecentes, com drogas inebriantes, que ativam o sistema solar, mas o sistema solar não, o sistema nervoso dos plexos, como o plexo solar, como o plexo do sistema nervoso. E essas drogas, ouvintes, na verdade, alucinógenas, embriagantes, entorpecentes, acabam, ouvintes, muitas vezes levando a pessoas a alucinações, as famosas viagens, e não é assim, ouvintes, que realmente o indivíduo pode se desenvolver. Na verdade, o que deve ser buscado é o desenvolvimento da consciência, e não adianta, ouvintes, buscar substâncias, porque a ingestão de substâncias não tem relação direta com a nossa consciência. Então há pessoas que acham que vão se iluminar tomando aí determinados chás, injetando certas drogas. Isso, ouvintes, é uma coisa que não funciona. Mas Leadbeater fala aqui exatamente, ouvintes, sobre
estou pulando aqui algumas coisas muito técnicas, que ele fala sobre a formação dos átomos, mas vamos tocar aqui num assunto que é atinente a todos nós, que é a questão do fogo serpentino, né? A famosa Kundalini, a serpente enroscada na base das nossas colunas. Sobre ele, Lidbiter nos diz: há um modo pelo qual Deus Espírito Santo é o doador da vida. É através da força denominada fogo serpentino ou Kundalini. Escrevi o seguinte em meu livro chamado Os Chakras, né? Abre aspas, é uma citação. Esta força, né, do fogo serpentino é a manifestação no plano físico de mais um dos múltiplos aspectos do poder do Logos, né, de Deus Criador no sistema solar, que é pertencente à primeira efusão, né? A primeira efusão é a primeira parte da divindade que se manifesta, que é justamente o Espírito Santo. E esta primeira efusão deriva do terceiro aspecto, ou o aspecto feminino, né, da divindade. Ela existe em todos os planos dessa energia, sobre os quais temos algum conhecimento. Não é conversível nem na força primária, né, que forma os átomos, nem na força de vitalidade que vem do Sol, né, ou prana. E não parece ser afetada de modo algum por quaisquer outras formas de energia física. Sabemos há muitos anos que existe no âmago do nosso planeta Terra o que pode ser descrito como um laboratório do terceiro Logos, né, do Espírito Santo. Ao tentarmos investigar as condições no centro da Terra, descobrimos que ali há um vasto globo de força tão potente que não conseguimos nos aproximar. A força de Kundalini em nossos corpos vem desse laboratório do Espírito Santo. É uma verdadeira usina de força, ouvintes, que está nas profundezas da Terra. Pertence àquele fantástico fogo brilhante do mundo subterrâneo. Esse fogo está em contraste notável com o fogo de vitalidade que vem do Sol, o que nós já mencionamos aqui no nosso primeiro bloco do programa de hoje. E Kundalini é o poder dessa efusão, né? A primeira efusão em sua senda de retorno. Opera nos corpos das criaturas em evolução, em contato muito próximo com a força primária mencionada. Ambas agem em conjunto para levar a criatura ao ponto onde pode receber a efusão de Deus Pai, né, ou do primeiro Logos, e se tornar então um ego, uma alma, um ser humano, e ainda carregar os veículos mesmo após essa transformação. Desse modo, extraímos o grandioso poder de Deus, tanto da terra sob nossos pés, quanto do céu acima de nós. Somos filhos da terra, tanto quanto do sol. Esses dois encontram-se em nós e trabalham juntos para a nossa evolução. Não podemos ter um sem o outro, mas se um deles estiver presente em excesso, haverá sérios perigos. Daí o risco de qualquer desenvolvimento das camadas mais profundas do fogo serpentino, antes que a vida do homem seja pura e refinada. Ouvintes, uma advertência que está lá muito explícita no livro Os Chakras, de Charles Lidbiter, mas muitas pessoas não compreendem exatamente essa advertência. Nós sabemos, ouvintes, que hoje em dia nós estamos numa época onde houve uma certa
liberalização da compreensão acerca dos fundamentos dessa energia, que os povos antigos não sabiam como tratá-la corretamente e faziam um processo que era o processo de repressão. A repressão com relação a essa energia, ouvintes, era feita principalmente no aspecto sexual, né? Colocando a sexualidade como pecado, que o indivíduo não deveria praticar o sexo antes de se casar, ou se o bom mesmo é que ele nem praticasse sexo, que a sexualidade seria alguma coisa anormal, demoníaca, ou suja, ou todo tipo de adjetivo depreciativo. E isso trouxe, ouvintes, muitos problemas psicológicos ao longo dos séculos e milênios, porque não havia devida compreensão acerca disso. Mas hoje nós estamos caindo realmente no outro lado da questão. Hoje há uma libertinagem excessiva, as pessoas realmente tendo uma vida sexual desregrada, sem ética, sem respeito, umas pessoas tratando as outras como se fossem meros objetos. Nós temos uma erotização em toda a cultura humana, e isso, ouvintes, é uma incompreensão muito grande exatamente dessa energia poderosíssima que está no centro da Terra, que vem para nós também do Sol, e só a grande espiritualidade é que capta essa energia da Kundalini que vem do Sol. O que nós trabalhamos mais é a energia telúrica que vem do centro da Terra. E a primeira expressão, ouvintes, da Kundalini, do centro da Terra, do Espírito Santo, quando ele vem do centro da Terra e sobe pelas nossas pernas e se fixa no nosso chakra básico, o chakra imediatamente acima é o chakra sexual. E o Leadbeater, que era daquela época vitoriana, onde as pessoas sequer tiravam a roupa do corpo para ir na praia tomar um banho de mar, e sequer tiravam a roupa até diante do médico, tinham um pudor muito grande. Então o Leadbeater, na verdade, no seu livro Os Chakras, sequer colocou na lista dos chakras o chakra sexual. E ele chegou até a afirmar que esses chakras só mexiam com ele quem mexia com magia negra e tudo mais. E aí esse é um ponto crítico aqui da obra do Leadbeater que nós estamos ressaltando para vocês, fruto, ouvintes, daquela mentalidade antiga que era repressora, que era castradora, e nós temos que nos considerar isso com muita lucidez, ouvintes, principalmente nos dias de hoje, que é como nós vamos tratar num mundo tão individualista, num mundo tão materialista e banalizante como nós temos hoje, uma energia tão poderosa que nós vimos, ouvintes, no programa de hoje, que é uma energia criativa, que pode elevar o homem a ser uma pessoa melhor, a se regenerar, a ter todas as experiências superiores, inclusive as experiências espirituais. Mas se a pessoa realmente se fixar no aspecto sexual, que é obviamente importante para a nossa espécie, que as pessoas tenham preocupação com a sua vida sexual, porque senão a nossa espécie deixa de existir. Se as pessoas não tivessem a sua sexualidade, o número de pessoas ao invés de aumentar como está tendo hoje em dia, estaria diminuindo. Mas o espiritualista tem um problema a mais quando chega a sua evolução espiritual, porque quando o indivíduo medita, quando ele pratica, faz as suas técnicas de desenvolvimento, como a yoga,
no ser humano, ouvintes, aumenta o fluxo da Kundalini. O Espírito Santo começa a aumentar no indivíduo. Então, ele tem que ter, ouvintes, canais criativos, canais desenvolvidos nos chakras superiores. Precisa abrir o chakra do seu coração por meio da compaixão, precisa abrir o chakra da garganta por meio da fala, por meio do pensamento, precisa desenvolver o chakra do terceiro olho por meio também do pensamento, da criatividade, da percepção, da estética desenvolvida e desenvolver, ouvintes, o chakra do alto da cabeça, o chakra coronário, praticando a meditação, praticando a oração, a prece. E aí, ouvintes, a Kundalini que vai sair lá do chakra básico vai ir para o coração, vai ir para a garganta, vai ir para o terceiro olho e vai ir para a religiosidade, a experiência cósmica. Agora, o indivíduo que se fixa ali só na sexualidade, ou que se fixa só ali no plexo solar, que dá a glutonaria, né? Todos aqueles pecados capitais, ouvintes, os 7 pecados capitais, na verdade eles estão ligados com o excesso da energia do Espírito Santo nos chakras inferiores do ser humano. Esses chakras não são ruins em si, mas o ser humano não pode se fixar neles. Então, o Leadbeater arremata aqui. Mas Kundalini desempenha um papel bem maior na vida diária do que a maioria de nós supôs até o momento. Existe uma manifestação bem mais inferior e suave desse fogo serpentino que já está desperta em nós e que é não somente inócua, mas benéfica, e que está fazendo o seu trabalho dia e noite enquanto estamos inteiramente inconscientes de sua presença e atividade. Vemos então que Deus Espírito Santo é um doador de vida de 3 maneiras. Primeiro, ele envia sua vida através dos átomos. Depois, ele verte através dele uma outra corrente de vida que os habilita a se combinarem e a se comporem em atos químicos. E em terceiro, ele trabalha nos corpos de todas as criaturas em evolução através daquela força misteriosa que chamamos de fogo serpentino. E quando, ouvintes, o indivíduo realmente vai para as grandes iniciações, quando o indivíduo encontra realmente um mestre realizado e que põe essas energias para funcionar com toda a intensidade, ouvintes, ele vai ter o Espírito Santo intensificado no seu corpo. Daí que o indivíduo realmente precisa se precaver para ele, ouvintes, não se transformar, na verdade, em algo monstruoso. Porque é melhor, ouvintes, ficar sem mexer nessas coisas do que buscar mais energia, ouvintes, para animar apenas os chakras inferiores. Então, ouvintes, o caminho da espiritualidade, ele tem também esse obstáculo. O aumento da energia que acontece com as práticas espirituais e com as práticas de criatividade precisam ser regradas. E a sexualidade, ouvintes, precisa ser vivenciada dentro do aspecto da vida espiritual da pessoa. A pessoa não pode viver uma vida sexual buscando prazeres por meio da luxúria, do apego ao corpo físico, não só seu, mas de outras pessoas, mas ele precisa viver uma vida integrada. Daí, ouvintes, que o casamento, uma união estável, onde o indivíduo tem um parceiro, uma parceira sexual estáveis, contínuos, é a maneira, ouvintes, mais indicada do indivíduo viver uma vida
que não seja focalizada nesses chakras inferiores. E quando há o excesso de energia, essa prática sexual do casal acaba sendo benéfica para ambos, o excesso de energia é dispersado ali nesse relacionamento. E o indivíduo que é solitário, ouvintes, precisa ter muito cuidado para, ouvintes, não cair nas tentações inferiores, porque a toda energia segue os mesmos preceitos da física que foram enunciados. A toda pressão numa direção, ouvintes, vem uma contra-oposição no sentido contrário. A toda força para frente, há uma força para trás. A toda força feita para cima, há uma força feita para baixo. Como bem disse o Newton, ouvintes, para os fenômenos físicos. Então, o Espírito Santo, ouvintes, o Espírito da alegria, da renovação, da própria iluminação, nós temos que buscá-lo sempre com muita calma, com muita tranquilidade, sem excessos, sem buscar vícios químicos, ouvintes, que provoquem sensações análogas ao processo do despertar dessa energia. E quando chega o momento, ouvintes, de fazer as práticas que vão levar o indivíduo a mexer, como disse aqui o Leadbeater, com camadas mais profundas da Kundalini, que vão provocar realmente o despertar até dos poderes ocultos do indivíduo, ele tem, ouvintes, que ter um perfeito equilíbrio, seguindo realmente todas as recomendações para uma vida saudável e para uma vida sem excessos, para que, ouvintes, ao invés de ser a Kundalini, o Espírito Santo, um meio de libertação, como bem disse Leadbeater no seu livro Os Chakras, a força da Kundalini pode, para um homem, ser fator de libertação ou de escravização ao apego às sensações de todo tipo que essa energia também pode provocar. Há um perigo inerente, ouvintes, e temos que atentar para não cairmos, não infringirmos aquilo que antigamente era chamado de crimes contra o Espírito Santo. Ao mexer, ouvintes, com a nossa sexualidade, nós estamos, na verdade, trabalhando com aspectos que preservam a nossa própria espécie. Então, não podemos trabalhar a nossa sexualidade apenas para uma autossatisfação. Temos que compreender que as outras pessoas que se envolvem conosco também estão aqui para evoluir, e não podemos jamais tratar as pessoas como objeto e jamais, ouvintes, atentar contra a vida, como acontece, por exemplo, ouvintes, no aborto, ou quando há o excesso da prática sexual, que envolve a exploração dos corpos das outras pessoas. A luxúria, ouvintes, é sempre algo a ser evitado. E, ouvintes, vamos para nos ater aos aspectos superiores dessa maravilhosa energia que é a força do Espírito Santo em nós. E, ouvintes, aí falamos demais, o programa terminou. Mais uma vez, o avançar da hora nos faz colocar fim a mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai terminar invocando, ouvintes, a consciência superior de vocês, mencionando as palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo.
Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que a luz oculta, a luz esotérica no centro do coração de vocês brilhe cada vez mais. É para isso, para relembrar que essa luz existe, que o nosso programa está aqui. Vai ficar agora com vocês a musicalidade da música da nova era aqui na Esotérica FM e desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, e do coordenador da loja esotérica virtual, Osmar de Carvalho, envio a todos aquele forte, aquele caloroso, fraternal abraço, aguardando vocês nas próximas edições do nosso programa. Até lá, queridos ouvintes, fiquem agora com a música da nova era e aguardamos vocês com muita sabedoria para a sua alma em mais uma edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.